consagrando as palavras da Escritura Sagrada, exclamemos e regozijemos, que a alegria deve ser sempre o sinal quando irmãos se reúnem. Nesta casa, construída no fundamento do amor, traçada por Padre Pio, como linha que nos conecta para que nossa alma possa se elevar e, ao mesmo tempo, caminhar no mundo absolutamente ligada à sua natureza divina. Nesta casa, temos a oportunidade de, como irmãos, nos reunirmos. Façamos então, cada um de nós, um movimento no mais profundo do nosso ser para buscarmos o significado real que seja estar em união aos pés do Altíssimo. Não somos poucos, não somos apenas os que estamos aqui nesta sala, as outras salas do recinto, que compõem esta casa de Padre Pio, aqueles de nós que ainda esperamos para entrar aonde os passes são ministrados com tanto amor, os irmãos se canalizam as energias espirituais. Nós somos mais. Somos também aqueles que não estão conosco fisicamente, aqueles que deixamos em nossos lares, aqueles por quem certamente já dentro desse ambiente que nos chama a oração, a concentração e a meditação, aqueles a quem já temos dirigido os nossos pensamentos, os nossos chamados mais profundos da presença divina, para que estejam ligados a nós e que recebam também, porque receber é nesses encontros uma palavra-chave. Todos nós estamos aqui em busca de algo. Nos reunimos como irmãos, buscamos receber certamente o bafejo da luz divina, que toca em nossas almas, em nossas vidas, dessa força que regenera, que transmuta, que cura. Mas ao mesmo tempo, receber é uma palavra-chave. Certamente também todos nós não nos esquecemos aqui do outro polo que unido nos transforma a todos em servos verdadeiros de Deus, que é o doar. Passamos desses dois movimentos, doar e receber, um oásis dentro de nossas almas, onde a água viva nos é trazida aqui de modo perene e incessante pelos mensageiros divinos, não nos falte e não nos faltará. Esse encontro de hoje já se desenvolve há algumas horas e se estenderá, pois os trabalhos não cessam. Seja para nós um aprendizado, seja para nós alívio, consolo, seja para nós reerguimento, seja para nós fortaleza. Para que possamos buscar sem cessar, amando e nos preparando para receber e para doar novamente um movimento infinito aquilo que mais importa. A verdade é a única coisa que importa. A luz infinita do Espírito. Nós hoje, em absoluta harmonia,
paz e em alegria profundas, possamos nos entregar ao amor dos irmãos invisíveis que aqui estão, que se aproximam de nós buscando encontrar nossa alma aberta em conexão para juntos elevarmos a natureza do Altíssimo, que se faz nossa natureza, a vida que triunfa sobre a morte em que vivemos, muitas vezes nos acreditando vivos, pois aqueles que cremos mortos, que aqui, junto a nós, se mostram mais vivos do que nunca, eles nos dizem, eles nos amparam, eles nos fazem ver que a verdadeira vida é eterna porque transcende os movimentos do tempo. Que possamos estar vivos aqui ou lá, acolá ou em qualquer lugar, porque a vida é a luz que trazemos em nós. Que hoje nós possamos fazer brilhar essa luz, para que o seu brilho atinja a todos aqueles que estão sendo aqui conosco, para que compartilhem o que vamos e estamos recebendo, e também nós nos fazemos doadores daquilo que recebemos, para ser assim. A todos. Mais uma vez a gente possa aqui estar juntos nessa nossa casa. Vou ouvir todos vocês. Vamos para mais um número de passos juntos, eles ali trabalhando aqui. Acho que não sabe, né? Já está depois da gravação do direto, que aliás estreou hoje. E essa nova novela das 6 é uma novela da nossa amiga, querida Elizabeth Gin, e ela tem uma conotação absolutamente espiritual. É uma história logicamente feita para atender a uma audiência de milhões de pessoas, mas uma história que tem um fundamento muito forte, que vai se desenvolver em 2 etapas, e eu posso afirmar para vocês que ela está sendo assistida pelo plano espiritual desde o início, desde o momento em que a Elizabeth teve a ideia, a inspiração do tempo, o modo como ela desenvolveu o processo, e além de ser o lado comercial da história, porque graças a Deus as pessoas da emissora perceberam a importância disso em todos os sentidos, mas o fundamento de que a gente sempre pensa que um trabalho como esse, às vezes, vai tocar alguém muito distante, que não se espera, e nesse universo que normalmente uma novela dessas atinge, que é uma média mais ou menos de 20, quando a gente tem certeza que fará um sucesso de 20 a 25 milhões, às vezes 30 milhões de pessoas, por noite, né? Por cento e alguns capítulos, imagine se o bem que isso não pode fazer às pessoas. Então eu peço que a gente aqui, como a Elizabeth, a gente considera ela da família do Padre Pio, que as pessoas estejam vibrando sempre para que esse trabalho possa cumprir esse seu fundamento, além de todos os outros, que não nos interessam, nos interessa a mensagem que vai estar sendo levada às pessoas de uma forma, né, no formato da novela. Então, hoje a gente não viu o capítulo, foi às 6 horas da tarde, mas novela assim mesmo, a gente perde um, perde tudo, mas está muito boa,
compromisso. Vocês vão ver que o Otto não estando aqui, a gente vai direto para o tema de hoje. Eu queria dizer para vocês que também eu estava com bastante saudade da igreja manifestada já 4 semanas seguidas, né? Por circunstâncias. Mas eu escolhi esse tema, que é o amor e o serviço a Deus como espelho de unidade, porque nesses tempos que a gente fica às vezes fora, e que também houve circunstâncias que todos vocês sabem que aconteceram em relação a uma pessoa muito querida, né, o médium Gilberto Arno Feliz, essa história toda se somando, a gente procurando contato com o superior, algumas ideias fluem. E eu vi, a partir do evento, acontecerem uma série de julgamentos, né, opiniões, de assim, foi assado, por isso, por aquilo. Né, as pessoas mais vinculadas ou mais afeitas ao conhecimento espiritual, principalmente o conhecimento espírita, emitindo também já alguns vereditos. Né? Não estou falando isso aqui no sentido de crítica, apesar de a gente, quando fala assim, nós vivemos nesse mundo de julgamento, e estamos todo o tempo julgando, então a gente vê assim, já surgindo, porque foi isto por causa daquilo. Vou dar um exemplo para vocês, eu chamaria menos pesado, né, de que ele foi um gladiador, né, na época de Roma, então por ter sido um gladiador, realmente a gente sabia essa história de ser um gladiador, era falada, mas a vinculação do fato, de um fato a outro, que a gente faz muito rápido na vida, as coisas, é que a gente deve evitar. Né? Eu posso afirmar para vocês, afirmar um termo pesado, né, enfim, mas eu tenho uma ligação muito profunda com o Gilberto. Tive esses anos todos com o irmão que a gente escolhe, que viveu muito perto de mim desde 1983, voltando até hoje. Quantos anos tem matemáticos de ajuda? Não, 32 anos. Então, não é um espaço curto de tempo, com muita proximidade, observando tudo que o Gilberto é. Né? Posso dizer a vocês, isso, vou voltar a dar um qualificativo pesado, um pouco no sentido de afirmar, mas que não tem nada a ver com essa história, né? De karma daqui, de karma ser gladiador, de fez isso, fez aquilo. Os movimentos do karma são muito mais profundos do que a gente pensa, muito mais complexos do que nós imaginamos. E karmas, cada vez mais, a gente vai entendendo à medida que a gente vai evoluindo o nosso conhecimento. Né? O próprio Kardec, quando codificou o Espiritismo, deixou claro que a doutrina espírita, que trazia a reencarnação de volta para o conhecimento ocidental, o conhecimento que milenarmente era já compartilhado pelas civilizações que nos precederam, que era comum no budismo, é comum no budismo, mas voltava ao Ocidente pelas mãos da doutrina espírita codificada por Kardec, acrescentando-se alguns fatores importantes que enriquecem isso. Mas Kardec afirmava que a doutrina é uma doutrina evolutiva, que os espíritos, isso é escrito em vários trechos da sua codificação, não apenas no livro dos espíritos, mas em outros livros, no livro dos médiuns, nos evangelhos segundo o espiritismo, e no último livro, que depois foi publicado, as obras póstumas, com escritos que foram postos à luz depois que ele desencarnou, também de um modo inesperado. Eu acho que alguns de vocês sabem a forma como Kardec desencarnou. Né? Se nós vamos atribuir essas coisas a karma, Kardec estava, vamos fazer um parênteses aqui para te ilustrar. Kardec tinha, em 1869, vencido uma série de lutas de todo tipo, de toda sorte. Acusações, perseguição, decepções com pessoas que estavam perto dele, aquilo tudo faz parte. E vencia e colocava em prática algo que ele tinha se estabelecido como, materialmente falando, ele tinha aberto uma livraria em Paris. Ainda hoje essa livraria existe lá com outro nome, perto da Rue de Bac, na margem esquerda, com a sua mulher, e vivia dos direitos dos seus livros e da venda deles. Então
Economicamente ele estava bem, ele resolvia partir para um trabalho de montar, comprou uma vila. Nessa vila ele estabeleceu uma espécie de centro de convivência dos espíritas, porque ele percebia, né, naqueles idos lá do século XIX, o quão importante era essa percepção do mundo espiritual como algo real, que pudesse aliar a ciência, a filosofia. Ele estava estabelecendo ali uma espécie, não era, mas era uma espécie de ordem, né, espírita. As pessoas iam trocar conhecimentos, iam aprender a ouvir os espíritos. E ele dizia nas obras póstumas que o espiritismo era algo que precisava se entender sempre como um fluxo em movimento. Jamais detentor da verdade definitiva, jamais a ser cristalizado, e que o espiritismo deveria aceitar tudo aquilo que lhe fosse trazido com características de inovação, seja pela ciência, que estava naquele momento explodindo, né? Depois de Kardec que vai surgir a teoria eletromagnética, vai se fundamentar no final do século XIX. Nós vamos ter a teoria atômica e depois a teoria quântica e a teoria da relatividade de Einstein. Nada disso existia quando Kardec fazia. Ele certamente já previa. Ele dizia, tudo aquilo que for trazido pela ciência, o espiritismo deve absorver. E se for tão grande a ponto que o espiritismo não possa absorver, que ele de bom grado seja absorvido por isso. Vejam o desprendimento de Kardec. Ele preparou um trabalho todo, comprou essa vila, estava lá, e quando ele estava de mudança, no dia que mudava, recebendo um pacote da mudança, o carteiro toca a porta, ele vai atender o carteiro, e naquele momento ele tem um acidente vascular cerebral, que se atribui ao aneurisma, e cai ali, desencarnado. No meio do trabalho, né, Kardec tinha começado o seu trabalho em 1857, sai de cena, materialmente falando, em 1869. Veja um espaço curto de tempo em que ele trabalhava, se dedicara, e naquele momento que ele pensava que as coisas iam ser de um modo, foi de outro. Como é que a gente explica isso? Né? E assim sucessivamente, a gente pode usar outros exemplos. Quando a gente fala da desencarnação desse irmão, a gente tem que se furtar ao fato de atribuir rapidamente a isso, aquilo, outro, porque o karma, como nós o conhecemos, depois que teorias da ciência vieram à luz, como por exemplo a teoria quântica e a teoria da relatividade, fica claro que a estrutura de causa e efeito não é como nós acreditávamos ser. Nós acreditávamos no passado, numa visão, muita gente acredita hoje, e a gente ainda acredita que o Sol gira em torno da Terra. A gente acredita hoje que uma causa gera um efeito. O efeito tem uma causa. Esta relação linear está absolutamente posta de lado pela visão da teoria quântica, que a gente chama de física quântica, né? Mas a teoria quântica que está na física fala que você pode ter vários efeitos gerados por uma só causa e um efeito gerado por diversas causas simultâneas. E, portanto, nós não podemos nos entregar à veleidade de atribuir julgamentos a isto ou aquilo. E eu posso afirmar para vocês uma coisa, não sei, estou longe de saber a razão, se eu quero dizer isso, não vou afirmar que eu sei a razão, mas sei que não tem nada a ver com as coisas que as pessoas estão aplicando. E vou dizer mais, um pouco arriscado, essa partida do nosso irmão tem um caráter, eu vou repetir aqui o nosso querido Rocha Lima, que gostava muito dessa palavra, um caráter vicarial, em certo nível. O que é isso? Eu também aprendi com ele, tenho muita obrigação de saber. Quando eu faço algo vicariante, algo que desvia processos para outros caminhos, o vigário é aquela pessoa que absorve encargos. Então, um caráter vicarial possui, eu não quis usar primeiro essa palavra, para que a gente entenda que a gente não está querendo canonizar ninguém, até porque ele era bastante humano. Eu, com 32 anos de conversa, agora já sei quantos anos são, aprendi a conhecer uma figura humana belíssima, com todas as características do ser humano, que a gente não deve julgar, mas ele, na sua partida,
teve essa partida caracterizada por um caráter em certo grau, eu não sei também que percentual, nem sei se é assim que se mede, um certo grau de caráter vicariano. Para quê? Para quem? Acho que cada um pode se entregar nos seus trabalhos de meditação e entender isso, até porque tudo deve nos servir como lição na vida. Então, como eu estou ausente desde o fato, quando chegamos aqui juntos, eu não estava na dúvida se eu usava esse iníciozinho de tempo que o Otto geralmente está fazendo a leitura para compartilhar isso com vocês. E o nosso tema tem muito a ver com isso, porque todos nós que trabalhamos de uma certa forma, orientando a nossa vida para uma busca espiritual, de alguma forma ou de outra nós temos um ideal, uma ideia ou uma determinação de servir a Deus. Seja onde nós estivermos, eu espero que seja assim. Eu estou assumindo que quando a gente se entrega a um caminho de natureza espiritual, a gente está buscando um aprimoramento, um autoconhecimento, uma autorrealização e ao mesmo tempo um serviço. Quando a gente fala de servir a Deus, e hoje, apesar da complexidade do tema, me fez, apesar de não ter grandes coisas para falar, me fez trazer novamente uma notinha, que é importante. Algumas coisas devem ser ressaltadas, porque serviço a Deus nos leva a uma primeira pergunta. Quer dizer, o tema da palestra é amar e servir selo de unicidade. Mas vou começar por servir, porque eu mesmo dou exemplo para mim. Quer dizer, a minha vida foi pautada desde o início, como muitas pessoas, em olhar para o lado espiritual, apesar de todos os meus erros, os meus defeitos como ser humano, mas esse ideal de espiritualidade sempre passou, aonde eu fui sendo colocado, ou me encaminhando na minha jornada de vida, se estabelecia algo que podia se caracterizar como um serviço. Servir a Deus é o que? Servir a Deus é servir ao próximo, Eu já vejo na cabeça de nós todos, isso é que é importante a gente pensar juntos aqui, senão parece um aprendizado comum. Servir, o que é servir a Deus? Acho que a primeira coisa que a gente deve se perguntar é: que Deus que nós estamos servindo? Porque muitas pessoas, inclusive pessoas altamente imbuídas na melhor das intenções, se reúnem para servir a Deus, se agregando, por exemplo, a uma religião. Então, a pessoa pode, dentro de nenhuma das religiões eu não vou aqui separar nenhuma, isso vale para todas. Eu posso ser um católico, sendo um católico não padre, não freira, mas querer servir a Deus dentro do catolicismo. Eu posso ser um evangélico, a mesma coisa, posso ser, enfim, um budista, posso ser um espírita. Esse processo de servir a Deus, ele está mais ou menos espalhado na consciência das pessoas de uma mesma forma. Mas cabe sempre, vai caber sempre, esta mesma pergunta. Não só o que é servir a Deus, o que seja servir a Deus, mas a quem eu estou servindo. Quando eu falo servir a Deus, parece uma coisa muito simples, A gente, eu integro, vamos lá, não vamos falar de onde a gente não está. A gente não é católico, então nós vamos aqui falar dos católicos ou dos evangélicos, de quem seja, dos muçulmanos, por exemplo. O serviço a Deus pode, fazer um parêntese rápido, pode degenerar no fundamentalismo, por exemplo, dependente ou dependendo do Deus que nós acreditemos estar servindo. Portanto, esta pergunta de a quem eu sirvo cabe também juntamente com o que é servir. E, aliás, eu prefiro começar por ela. Que para que a gente possa ter um norte, sem que a palestra fique sem um rumo, eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito interessante sobre a palavra servir. E, no primeiro momento, servir, o que é servir a Deus? Eu sou um servo de Deus. Eu faço a vontade de Deus, eu estou aqui imbuído de uma determinada responsabilidade, um número de decisões, ainda que eu não seja o padre,
ainda que eu não seja, voltemos ao espiritismo, né, para ser uma coisa mais comum, que eu não participe de um grupo, que eu não seja, não tenha responsabilidade nenhuma trabalhando como médium ou como um servidor e não seja médium, mas esteja dentro do grupo, ainda isso, pessoas que não têm isso podem se acreditar servos de Deus. E a palavra servir significa o quê? Eu estou servindo a um Senhor. Essa é o primeiro significado que aparece na nossa cabeça. Né? Serve alguém que tem um poder sobre nós e que nos delegou alguma coisa, e nós, como servos, estamos a serviço, e a esse serviço nós obedecemos às ordens, às determinações, enfim. Mas a gente para pensar um pouco mais profundamente, se essas coisas saírem da superficialidade, desse imediatismo de significado que todo mundo tem, né? Eu vou ser um médium porque eu estou querendo fazer um serviço espiritual, e isso é servir a Deus. Se eu vou ser um padre, né, no catolicismo, eu vou ser um servo de Deus como um sacerdote. E assim por diante em todas as denominações religiosas, quais sejam elas, e qual seja a visão de Deus que elas têm. Esse é o primeiro significado que salta. Mas vejam que coisa curiosa, por isso eu trouxe a nota para não esquecer de nenhum. Se a gente for olhar no dicionário de sinônimos, se palavras são as coisas mais importantes que nós temos no mundo material, acreditem. Quando se diz que o universo é força, saída da palavra divina, isso não é só um símbolo. A palavra é algo que tem um poder, né? A linguagem é algo que tem um poder criativo, criador, impressionável. Quando nós falamos de palavras, por que virou uma palavra, né? Por que a língua surgiu, aquilo se codifica por razões que a gente ainda não consegue dominar por inteiro. Mesmo a linguística mais avançada não consegue ter uma teoria que explique com clareza. Mas as visões espirituais nos dizem que a palavra é criadora. Seja, por exemplo, o Om hindu, seja o verbo criador do cristianismo, ou a palavra divina que cria, olhando no seu irmão, o gêmeo, o judaísmo, por aí nós vamos. Portanto, a gente tem que dar valor às palavras, não o significado delas, não apenas de forma superficial, mas entendendo significados mais profundos que estão por aí. Olha só, veja que coisa interessante quanto aos significados de servir. Eu ia só falar, mas eu acho que eu vou escrever. Depois a gente apaga. Um deles, o mais imediato, é prestar assistência. Né? No sentido de estar ali, obedecendo ordens, assistir, cuidar, auxiliar. Há um outro significado que a gente põe aqui e a gente vai lembrar bem. Oferecer. Eu te sirvo um copo d'água, né? Eu te sirvo o lanche, eu te sirvo. Esse é um significado para mim mais ou menos comum. Há outros que a gente não usa muito, que são chave para esse nosso desempenhar, por exemplo, no sentido de se dedicar, de se doar, junta com esse de prestar assistência. Mais um. Esse aqui é muito interessante, eu vou deixar ele sem nada por enquanto. Causar. O italiano, a língua italiana tem a palavra serve, servir, muitas vezes ligada ao sentido de causar. É o sentido de necessidade também. O italiano usa muito a expressão mi serve, quando ele precisa de alguma coisa, ele usa esse termo às vezes que eu preciso. Agora vamos aos que nos interessam mais. Adequar-se, moldar-se. Vou só usar mais um, tem mais outros aqui. Ajustar-se. E o último, sétimo, eu pulei? Então é o sexto. 4, 5 e 6. Tem um 5 aqui, mas eu não vou falar não, para a gente não.
tomar o lugar dele. Servir. Beber? Um exemplo? Vamos ver, vamos agitar as cabeças aqui, parece não. Isso não é aula, não, mas assim. Como é que servir pode ser tomar o lugar dele? Eu vou servir de juiz, ou eu vou servir de página, ou eu vou servir de médico, em lugar de alguém. Não é isso? Vejamos esses significados aqui. Quando eu falo vou servir a Deus, a gente entendendo os significados mais profundos das palavras, dois significados nos devem chamar muita atenção nessa perspectiva que a gente está olhando juntos hoje aqui. Claro que prestar assistência em nome dele, desempenhar, é o que mais nos liga, porque alguém que serve a Deus está agindo em nome de Deus. Ou oferecendo o seu serviço a ele. Causar é o mais intrigante, porque aquele que serve causa, sim. Porque na hora que ele está servindo a Deus, ele vai causar uma soma de efeitos com esse serviço, sobre os quais ele vai ter depois responsabilidade. O servidor público, por exemplo, né, que serve ao público, muitas vezes inverte, né, a visão. Então, em vez de ele ser um servidor, ele acha que as pessoas são a seu serviço. É muito comum que o servidor de Deus faça confusão nesse ponto, nesta significação de causar, porque ao se intitular um servo de Deus, ele passa a entender que não está servindo, mas alguém a ele serve por ele ser o servo. Veja um paradoxo nessa história. Mas nos interessa estas duas aqui. Adequar-se, moldar-se, ajustar-se. A gente falou de tomar o lugar dele. Eu sirvo dele. Eu vou servir agora aqui disso em vez de você. E ajustar-se é a roupa te serviu? Né? Se ajustou bem a você? Olha, esses dois significados, que são os que mais interessam a gente, remetem a gente ao que a gente precisa ver aqui para juntar as duas coisas, amar e servir, como uma coisa só, e o mais importante de tudo que a gente está falando. Alguma coisa que se adequa, que se molda, que se ajusta, que toma o lugar sob a forma de serviço ou de servir, passa a ganhar e deve ganhar identidade. Como? Portanto, se eu sirvo a Deus, eu tenho que compreender que o verdadeiro servidor é aquele que, ao mesmo tempo que ele se põe num estado de humildade, porque esse é importante, porque senão acontece aquele curto-circuito que a gente vai identificar, do servidor se achar alguém a ser servido, porque ele é servidor. Ao mesmo tempo que a gente tem esse processo, nós devemos entender que quando eu me uno, me ajusto, tomo lugar, eu tenho uma identidade com alguma coisa. Ora, identidade com Deus. Voltamos à primeira pergunta. Que Deus? E aí é onde acontecem as maiores distorções que nós criamos. Esse conceito é um conceito ainda muito ligado. E agora vamos às nossas criações. Eu não sei se estou dando uma boa notícia ou se todo mundo já pensou nisso. Na grande maior parte das vezes, nós não estamos nos referindo a um Deus. Né? Para quase todos nós, Deus é algo que está fora de nós. Vamos admitir isso. Né? Ainda que a gente tenha o conceito da presença de Deus em nós, ainda que nós tenhamos a busca, né? A gente ouça isso de todas as vozes que nos vieram trazer as verdades do alto. Isso foi falado por Krishna, isso foi falado por Buda, isso foi falado por Jesus, fundamentalmente. Foi falado por Moisés mesmo, né? A gente não acredita. Por todos os grandes profetas, por todos os grandes
mensageiros que passaram pelo mundo. Se fala dessa presença divina, nós sabemos disso, nós buscamos isso. Mas se a gente faz uma autoanálise, a nossa referência de Deus é sempre de algo que está fora. É um Criador que controla o universo e a partir daí determina as suas leis, cria as suas criaturas, dependendo de como a gente acredite, em que a gente acredite. A gente admite certas coisas ou não, mas sempre vai tudo confluir para uma visão de um Deus lá e de nós aqui. Ainda vou repetir que nós estejamos tentando buscar esta unidade. E, portanto, se a gente tem que buscar a unidade, a gente vai buscar a identidade, servir, então é essa identidade, mas quando a gente serve, a gente está servindo a esta entidade que está onipotente, onisciente, onipresente. Mas peraí, até essas palavras são meio contraditórias à nossa crença. Se eu acredito que alguém é onipotente, ok, ele pode estar fora de nós. Se eu acredito que alguém é onisciente, ok, ainda dá para eu colocar ele fora. Mas se eu digo que ele é onipresente, omni, né, é universal, ele tem que estar em todos os lugares, inclusive dentro de nós mesmos. Mas isso passa meio lotado nas nossas crenças religiosas. A onipresença de Deus é algo que para nós é um conceito muito vago. O mais que a gente aceita dela, no normal da nossa percepção, é uma onipresença de estar aqui, né? Onisciente e à nossa volta, mas dentro da gente, aí já tem uma distância, porque toda essa nossa busca de identidade não se deu. O nosso serviço, quando a gente fala a que e a quem, é uma vinculação a alguma coisa que, estando fora de nós, nessa percepção primária no sentido de primeira, ao se projetar da nossa consciência para fora, porque não existe essa história de movimento único, os movimentos são sempre o que está fora e o que está dentro, nós também estamos projetando tudo de nós para fora, porque existe essa identidade é uma verdade, a gente não pode abrir mão desse conceito para nos ajudar. A gente vai criar deuses. Então, de uma certa forma, nenhum de nós, o melhor das boas intenções que tem. Eu estou usando esse nenhum de nós, assim, uma generalização, não no sentido distributivo, tá? Eu nunca tomo muito cuidado para que a gente não fale coisas que as pessoas vão ficando para baixo, tipo assim, né? Nenhum de nós, a gente está lá no... Não, eu não gostaria nunca de passar essa ideia. Quando eu digo que nenhum de nós está vinculado a essa ideia de Deus de uma forma clara, é porque, e eu acredito piamente em reencarnações sucessivas, nós temos vindo sucessivamente dentro do nosso ego, que é algo divino, é uma expressão divina, mas que, enfim, por força de causas que a gente não domina, se estruturou e começou a criar, ele mesmo com seu poder criador, forças, crenças, até mesmo universos. Nós somos co-criadores e criamos de uma forma incessante processos nos quais nós mesmos nos inserimos e vivemos. Um deles foi a própria ideia de Deus. E uma ideia de Deus, por isso essa palavra está inserida nas Escrituras. Isto é a verdadeira idolatria. A idolatria significa servir, acreditar, se dirigir a algo que não é. Fazer um ídolo não é simplesmente criar uma imagem, que tanta gente combate. Hoje a gente vê o fundamentalismo, por exemplo, principalmente o muçulmano, né? As pessoas alucinadas acreditando estar servindo a um Deus que as manda fazer coisas, não pode a imagem, porque a imagem física vai destruindo. Quando muitas vezes alguém que venera uma imagem física tem muito mais percepção de que uma imagem física não significa nada realmente, a não ser um ponto de referência a algo mais profundo, do que aquela pessoa radical que combate aquilo de uma forma todo serviço distorcido
toda a ideia de Deus idólatra, e essa é a idolatria. Idolatria é nós projetarmos Deus. Vamos voltar a esse conceito de projeção. Idolatria é nós. Tem dois aspectos. Primeiro, entendermos esse Deus como fora de nós. Mas aí, se vocês não estou idolatrando, porque é o Deus único, ele não tem forma, não tem nada, então eu não estou idolatrando. Mas se eu faço isto e projeto nesta imagem divina, nessas distorções que nós estamos falando, que vão gerar os sectarismos religiosos, vão gerar os fundamentalismos, vão gerar as posses que não são da verdade absoluta, os donos da verdade. Esse processo é que é um processo verdadeiramente idólatra. Na escritura codificada que nós temos em comum, judeus e cristãos, chamado pelos cristãos no Antigo Testamento, está: não fareis outros deuses além de mim. Ele não está se referindo só à palavra imagens físicas, né? Tadinha da imagem. Uma coisa que representa: não terás e não farás. Né? No original é não farás outros deuses, não terás outros deuses, e depois é repetido não farás outros deuses. Em outra passagem. O fazer ou ter outro Deus é uma referência a uma projeção nossa. Isso é idolatria, e isso é completamente oposto a esse conceito aqui de identidade com, que a gente já viu pela significação, que é o que fundamenta o que é buscado quando se quer servir. E quando alguém quer servir a Deus e vai buscar, portanto, a identidade com Ele, a gente tem que ter um mínimo de humildade para parar para pensar, não o que a gente quer que esse Deus seja, nem o que alguém nos ensinou que esse Deus é. Eu, para poder ter uma identidade, eu preciso me aproximar, ou fazer com que a minha natureza, na verdade ela jamais está separada da divina, ela tome conexão consciente com esta realidade divina, que, como a gente viu, por ser onisciente, está dentro de nós também. Ora, esta energia atrativa, essa energia de que puxa, ou que faz as coisas se reunirem em conexão, tem um aspecto que pode ter um nome muito interessante e profundo. O serviço, neste caráter de identidade com, se iguala ao amor. Amar a Deus e servir a Deus, portanto, são aspectos não diferentes, mas complementares de uma só realidade, que deve ser a nossa busca. No momento em que a gente se determina a buscá-la, nós temos que entender de que Deus nós estamos falando. Se esse Deus é o Deus de amor profundo que nós nos referimos, né, quando fazemos as nossas confissões religiosas, ou quando conversamos, ou quando escrevemos, ou quando agimos, a nossa pergunta repetida, que deveria ser repetida todos os dias, é: em que grau eu estou buscando verdadeira identidade com Deus, estou amando a Deus, estou expressando a natureza divina? E aí começam as perguntas que caem na nossa realidade. Nós, buscadores. Nós, servidores. Ou candidatos a servidores aonde quer que estejamos. Como é que eu entendo se eu estou ou não estou ligado a este serviço e, portanto, ligado a este amor, que é o fundamento mais profundo, mais expressivo da realidade incognoscível de Deus na sua criação, no seu universo? Como é que eu entendo se eu sou idêntico, ou tentando ser idêntico, e ser idêntico àquele que Deus busca identidade? Então, não nos assustemos, porque o nosso objetivo, né, uma das crenças que nós temos é colocar Deus tão inatingível. Na hora que a gente fala de identidade com Deus, parece que está falando uma blasfêmia. Né? Deus está lá e ai daquele. Olha,
Deus é incognoscível, Ele está ali na nossa linguagem, está ali no nosso entendimento, Ele só se aproxima de nós pelo toque profundo no santuário da nossa alma, no santuário do nosso coração. É ali que Ele, onisciente que é e onipresente, está presente. Só que a onisciência de Deus ainda não é a nossa consciência. E nós, para amarmos alguma coisa, para servir, nós temos que conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Na verdade, ninguém ama de verdade aquilo que não conhece. Pode até acreditar que ama. Mas para amar verdadeiramente é preciso conhecer. E conhecer também é uma palavra que possui muitos significados. Inclusive, que a gente às vezes brinca chamando de significado bíblico. De que Adão conheceu Eva, né? Lá representar a união sexual sagrada. E que passa por toda a simbologia espiritual da Bíblia, seja no Velho Testamento, seja no Antigo Testamento. Nós precisamos conhecer a Deus porque precisamos nos unir a Deus integralmente. Há um livro dentro da Bíblia que é chamado Cântico dos Cânticos. Nós já fizemos até uma vez aqui uma conversa sobre ele. Tem um livro que, se a gente olha com olhos, tem muita gente que questiona por que esse livro está ali no meio da Bíblia. Por quê? É um livro que descreve uma relação de amor simbólica profunda. Os grandes conhecedores falam que talvez seja o livro mais sagrado de toda a escritura sagrada, o Cântico dos Cânticos, ou Shir HaShirim, em hebraico, porque ele fala o amor entre a alma feminina e a presença divina masculina se fazendo uma coisa só. Nós, como seres, espelhos da criação, criados em identidade com Deus, mas que temos que buscar essa identidade de alguma forma pelo nosso próprio esforço, né? Porque tem gente que pergunta logo, mas por que então Deus não fez logo tudo pronto? Né? Por que essa confusão inteira? Por que essa dor e sofrimento? Eu confesso a vocês que as respostas são muito ainda parciais. Que a verdadeira ciência disso tudo ninguém conhece, nenhum de nós conhecemos. O fato é, cabe o nosso esforço, cabe o nosso desenvolvimento, cabe o nosso movimento, por algum motivo que a gente não domina plenamente. Né? Essa consciência plena nós só vamos ter quando a nossa identidade for plena. E ainda nesse momento nós não sabemos nem o que vai acontecer, porque fim, né? essa história de fim, de realização final, é tudo que vai ao contrário da concepção de infinito que nós temos todo momento projetada sobre nós, por tudo que nós vemos à nossa volta. O infinito está em toda parte. E, portanto, ele não pode, quando eu chego a uma realização de Deus, dentro da nossa linguagem, eu não posso dizer, acabou, eu estou no último, né, grau de me unir a Deus. Esse último pode ser um novo primeiro. E assim vai. Portanto, o que a gente precisa entender é que essa busca, a única coisa que nos cabe fazer são movimentos de identidade. E esses movimentos de identidade passam primeiro pelo conhecimento de Deus, que também vai ter um sinal de igual com o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para conhecer a natureza divina que está em mim. E isto vai implicar em algumas coisas, mais em nível prático. Não sei se eu apago isso aqui. Acho que não está aqui. Primeiro, se eu quero ser como Deus, eu vou me identificar com Ele, eu vou buscar isto. A primeira pergunta que deve vir a nós num movimento mais prático é saber qual é a postura de Deus em relação às coisas, em relação à sua criação. Aí já bate logo o primeiro, aquela célebre pergunta, por que Deus deixa isto acontecer? E por que essa história acontece assim e Deus não age? Perguntas justíssimas, todos nós temos essas perguntas, já temos feito, certamente vamos continuar a fazer, mas o que nós temos que ter é a humildade de entender que se isto está assim, é porque nós ainda não temos o conhecimento. Então, sem fazer algo que é a grande característica da nossa pequenez, sem fazer algo, que é um verbo que vai aparecer agora já, nós precisamos nos recolher, fazer esse esforço de recolhimento para atingirmos esse conhecimento divino e, quiçá, tocar essas causas de maneira mais clara, mais consciente.
Quando eu digo Deus não devia ter feito isso, por que Deus faz aquilo, eu vou apagar, não vou deixar. Nós estamos fazendo algo que nos afasta imediatamente da identidade com Deus. E, portanto, como nós todos fazemos isso todo o tempo, eu posso afirmar com nenhuma chance de erro que nós todos estamos ainda no processo antitético, inverso desse processo de identidade, ou pelo menos ainda buscando com idas e vindas. Características de que, quando eu digo sobre Deus ou sobre qualquer coisa, tudo aquilo que Deus não faz. Julgar. Questionar, sim. Questionar pode ter um lado saudável. Como julgar também, é dificilmente. Mas o que eu estou falando como julgamento aqui? Então Deus não julga, não tem lei, né? Não tem uma lei divina que determina, por exemplo, a lei do karma. Isso não é lei, isso não implica um determinado grau de julgamento de Deus em relação às coisas, às pessoas, à evolução. As explicações são muitas, elas vêm surgindo, não. O sofrimento não é um castigo, o sofrimento é um reajuste vibratório que a pessoa colhe o que planta em outras vidas e, por força da semente que plantou, os frutos que chegam podem ser frutos de dor e sofrimento que nos encaminham, de repente, para a correção de rumo. Essa é uma explicação muito interessante, bastante razoável, mas que não preenche. Erro nosso é acreditarmos, quando a gente recebe uma explicação ou um esclarecimento, que aquilo seja o final da história. O nosso processo de identificação com ídolos nos leva também a esse tipo de coisa. Quando eu tenho a verdade em mãos, eu fecho o meu ciclo, digo, esta é a verdade, a coisa é assim, e tudo se explica por isto. A nossa própria história nos ensina que nada disso é nem um pouco verdadeiro. Quantas coisas nós abandonamos para trás de crenças dadas como infalíveis, né? Verdades absolutas que foram sendo largadas para trás. Esta percepção do julgamento, de atribuir a Deus julgamento, é algo muito delicado, porque nós fazendo isto o tempo inteiro, ao julgarmos, nós estamos nos afastando disso aqui. E, portanto, estamos nos afastando do verdadeiro significado desta palavra que está aqui. Então não se faz nada, a gente fica feito um pateta, né, olhando a vida e achando tudo bom, tudo certo, né? Não é isso. Não julgar não significa você não ter discernimento sobre situações. Não julgar significa o contrário. O não julgar não é um estado passivo. O não julgar é um estado que tem dois movimentos: a percepção e a reação. Ou a ação em função da percepção. Vamos nos socorrer de alguém que sabe muito mais do que a gente? Acho, não tenho certeza absoluta, chamado Jesus de Nazaré, Yeshua Bar Yosef. Aliás, não foi só ele que disse isso, vou voltar a repetir. Se a gente olhar o Gita, nós vamos encontrar exatamente isso. Esses são os grandes movimentos de profundidade. Eu estou falando isso hoje aqui com o intuito. Nós estamos numa nova era, e essa nova era nos abre portas nunca antes abertas à humanidade e a cada um individualmente, como um grande tesouro que precisa ser aproveitado por nós. Para que a gente entre dentro desse campo, é preciso esse movimento de discernimento. Um deles é entender o não julgamento. Ora, Jesus, depois de outros tantos que disseram, disse uma coisa: sede como é vosso Pai Celestial. Deus, né? É uma das denominações da divindade, que é como o sol, que brilha sobre justos e injustos, que derrama chuva sobre bons e sobre maus. Foi dito a vocês: amai ao vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Eu vos digo: amai ao vosso inimigo. Porque todos aqueles que estão no caminho da separação, ou fora da identidade, amam os seus próximos.
ou pensam que amam, vamos falar um pouquinho desse conceito de amor, os seus filhos, a sua família, os seus filhos, os seus protegidos. O amor está ali, embrionário. Mas isso não é característica daquele que busca a identidade com Deus. Esse precisa amar o inimigo. A pergunta que é feita a nós, e a resposta que todos nós damos, é assim: quem faz isso? Lógico que ninguém aqui, em nenhum momento. A gente não faz isso porque nós temos caracteristicamente o fato de não brilhar como o sol sobre justos e injustos, não cair como a chuva sobre bons e maus. Nós vamos escolher aqueles a quem nós achamos dignos de receber isto nosso amor, né? Beneplácito ou desprezo, ou ódio, ou separação, ou afastamento. Esse movimento de julgar, portanto, caracteriza algo que é a base de tudo, que é a separação dos polos. Essa figura taoísta é muito forte para nós. Vocês estão vendo aqui, já conhecido muito sobejamente, esse símbolo do Teidi, em que o Yin, o branco, e o Yang, dois polos, absolutamente se conectam. E ao se conectarem, essa figura ela é estática, mas ela traduz uma ideia perfeita de movimento, de alternância. E mais do que isso, dentro de cada um existe a semente do outro. As características de Yin e as características de Yang podem ser, como tudo na vida, independente, eu estou usando aqui a ferramenta taoísta, mas aonde eu for buscar, em qualquer das tradições religiosas, eu encontro o mesmo conceito. O que acontece é, na natureza, é isto. As forças são separadas, postas e soltas, criam o caos. E o caos é separação, e a partir do momento em que eu separo coisas como boas, como certas, e como más, e vejam que esse conceito também é o bom e o mal, é algo, é fluido, porque pode ser bom para mim isto, não ser bom para você, mas tem coisa que é boa, é má para todo mundo. Claro que em alguns níveis as coisas se fundem, mas esse todo mundo pode ser, por exemplo, um grupo familiar, pode ser, por exemplo, um grupo, uma nação, pode ser, por exemplo, uma religião. Então essa coisa de ser bom, pode ser bom, por exemplo, para o espírita, que acha que para ele é mal aquilo que está no catolicismo, ou vice-versa, ou um judeu contra um muçulmano. Nós caminhamos assim porque esse processo de julgar leva à desidentidade e leva a se estabelecer uma distância. Eu fiz um desenho muito mal aqui, talvez as pessoas não tenham entendido. Isso aqui são aqueles dois polos aqui que a gente fez, ó, separou. Tá? Virou parecendo uma gotinha. A gota não. Vou botar um pretinho aqui e um branquinho aqui. Essa separação, que não existe, ela só existe na nossa consciência partida, tem que ser rompida quando eu quero entrar no campo do serviço, porque quando eu quero entrar no campo do serviço, eu preciso usar, mergulhar na natureza verdadeira do amor e sair do campo do julgamento. Porque veja uma coisa, quando eu tenho amor verdadeiro, eu já não preciso perdoar. O perdão está intimamente ligado ao julgamento. Enquanto eu preciso perdoar, e a gente nem isso consegue ainda, em plenitude, apesar da oração, né, eu sempre brinco essa história aqui, a gente faz uma mentira diária, quem reza o Pai Nosso todo dia, saiba que está mentindo para Deus todos os dias. Porque a gente fala, né? Perdoai as minhas ofensas como eu perdoo os meus ofensores. A gente afirma isso e afirma falsamente. Ainda afirmamos falsamente. Vamos nos dar um crédito de misericórdia e dizer que a gente está buscando sair desse campo de não perdoar a ninguém para perdoar absolutamente tudo e todos. E quando isso acontece, a carência do perdão desaparece. Aquele que ama em plenitude como Deus brilha, sol sobre justos e injustos, como chuva que cai sobre bons e maus, perdoar o quê? Desaparece o sentido de ofensa. Isso significa que ele está entrando nesse estado, por estar no estado de amor, isto aqui se torna verdadeiro. O verdadeiro servidor de Deus, portanto, não é aquele que está vinculado
a uma religião, não é aquele que está vinculado a uma doutrina, não é aquele que faz algo externamente. Pode até ser, desculpa, estou brincando, é assim. Mas não é o externo que vai nos determinar o serviço. Pode até ser no externo. O serviço pode e deve se expressar no exterior. Mas ele só é verdadeiro quando este conceito aqui está pleno em nós. Se não estiver, estaremos servindo a outro Senhor e não a Deus. Ainda que estejamos numa denominação religiosa, ainda que sejamos sacerdotes, ainda que sejamos grandes médiuns, nos achemos alguma coisa, não será serviço pleno o que estaremos fazendo. Podemos fazer, vamos nos remeter a duas coisas para exemplificar isso bem. A primeira é a Epístola aos Coríntios, primeira Epístola aos Coríntios, em que Paulo faz tudo nas Escrituras tem um sentido, as coisas não têm uma letra, não está fora do lugar, no sentido simbólicos, profundos dessas histórias. Não são histórias só superficiais. Paulo começa na Epístola aos Coríntios falando sobre as atividades que se davam na igreja cristã naquele tempo. E ele vai disciplinar dons. Começa falando dos dons da época, o dom de profecia, né? Os médiuns que, recebendo influência espiritual, ou falavam algumas coisas, ouviam entidades, ou faziam do dom de línguas. E vai classificando aquilo como o dom de servir realmente aos pobres, de agir pela caridade como a igreja tinha, desde o seu nascimento, quando os apóstolos se reuniram, optaram por fazer esse serviço, porque viram Jesus o tempo inteiro caminhando, servindo as pessoas, curando, ajudando, auxiliando, mas fazendo isso com uma identidade absoluta com Deus. Jesus era um servo de Deus em toda a plenitude, como foi, por exemplo, Elias, como foi Krishna, como foi qualquer um ser que tem um autoconhecimento transformado no conhecimento divino e na identidade como divino, se transforma num verdadeiro servidor. Se nós não somos isso em plenitude, nós temos que ter isso em mente o tempo inteiro, para não cairmos nas ilusões. Esse é o grande, talvez que a gente possa levar isso, não cairmos nas ilusões que a gente tem caído, porque nenhum de nós aqui é neófito. Eu sempre brinco também, ninguém está aqui sentado nesta sala ou em qualquer outro lugar em que se reúnam pessoas em busca espiritual sem ter uma razão para isso. Porque muitas outras pessoas não vão passar pela vida sem sequer pensar nisso. Nós que pensamos, certamente temos nessa estrutura de vidas sucessivas um passado que nos encaminhou para buscas e para experiências muitas vezes geradoras de separação. Acreditamos muitas vezes, aqueles de nós que foram sacerdotes do catolicismo, por exemplo, convictamente que estávamos servindo a Deus, ali cumprindo as nossas atividades externas, ali nos acreditando servidores, mas caindo na tentação de se tornar merecedores do serviço. Né? Lembrem da palavra servir, conotação servir, de ser, estar no lugar dele, de ajustar-se a roupa serve, eu sirvo de, né? Eu servi de cicerone para você, no lugar dele, eu cumpro uma. Isso é servir, e esse serviço só sai com a identidade. Nós temos tido experiências passadas, todas elas muito ligadas a esse desentendimento dos processos. Alguns de nós já de muito longe na fieira de tempo, como a gente conhece o tempo. Voltando a Paulo disciplina os fatos exteriores da igreja e diz o seguinte: todos esses dons são válidos. É melhor que tenha o dom da profecia, o dom de línguas é um dom, mas ninguém entende. Né? A pessoa fala, é um dom interessante, mas não pode ser privilegiado dentro do processo. Ele vai disciplinando e depois ele diz assim: mas eu mostro para vocês um dom muito mais apreciável pelos outros. E começa o capítulo 13, que todos nós conhecemos, já ouvimos, não vou repetir hoje aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos outros,
Ainda que eu fosse capaz de toda a caridade, entregar um corpo em sacrifício, se eu não tivesse amor, isso de nada me adiantaria. Se eu não tenho amor, e amor é exatamente esse processo de entendimento, de não julgar, quando eu não julgo, eu começo a não fazer muitas coisas. Uma delas que é o fruto imediato do estado de julgamento, que se chama, eu gosto muito da expressão hebraica, porque o hebraico, como dá valor à língua como uma força poderosa criadora, para o hebraico e a sua lado místico, também para as outras, mas a palavra força, as palavras têm força viva, têm identidade viva, na verdade são elas as estruturas genéticas da criação. O hebraico tem uma expressão chamada Lashon Hara, que é a geradora de toda a queda humana, a começar em Adão e Eva, né? Que o símbolo de Adão e Eva, Deus Adão perguntou: o que foi isso? Por que aconteceu? E o Adão: não sei, não foi ela, não foi aqui. Bom, tal de começar, vamos jogar a culpa no outro, demonstrando que nós, quando estamos nesse estado de separação, vamos projetar sempre tudo para fora. O Lashon Hara é você julgar uma situação e passar a partir do julgamento a mandar a força da palavra sob a forma de dizer mal da pessoa, ou julgar, ou falar alguma coisa, que aparentemente não tem. O problema de falar é: vamos nos reunir aqui para falar mal dos outros, né? A gente não faz isso, como se fosse uma brincadeira. Não sabem o que estão fazendo. E nós fazemos isso o tempo inteiro, e quando o julgamento está forte em nós, o primeiro movimento que se torna automático é julgar e falar. Julgar e falar, e esse falar cria, e essa criação não é, em nenhum momento, separada de nós, ela vai voltar. Mas não só nós, ela vai voltar no conjunto. O karma é coletivo, então nós estamos participando de coisas, nós influenciamos outras pessoas o tempo inteiro. Alguns de nós influenciam uma, duas, três, a família, um pouco mais, ainda que depois isso possa se irradiar. Outros influenciam centenas, milhares, só com aquilo que dizem. Uma palavra que falam ou uma palavra que deixam de falar. Então, no momento em que eu acho, tenho a convicção de que não posso mais estar no julgamento, o meu trabalho é buscar o amor como característica principal do meu serviço, porque não nos iludamos, se eu não faço isso, o meu serviço não adianta de nada. Voltando a Paulo de Tarso, ele usa uma imagem, numa outra epístola, a epístola dos Romanos, dos membros e do corpo. Quem é católico já ouviu isso várias vezes, né? Desse corpo de Cristo ser composto pela igreja inteira. Essa é uma das explicações interessantes, mas há algo profundo aqui. Se nós participamos de um corpo, vamos usar o exemplo, por exemplo, aqui na nossa casa. Está reunida, nos reunimos para fazer algo. Nós não servimos aqui, nem devemos ou não devemos buscar servir a nada além de servir a Deus, neste viés que aqui está. Porque se eu começo a entender que servir a Deus é aquela outra coisa que nós temos feito, passa a ganhar força da nossa consciência, do nosso conceito de servir, e de estar servindo as atividades externas. E o que vai acontecer? Na concepção de corpo crístico, nós todos somos células desse corpo crístico. Esse é um corpo universal. Não é só o corpo da Igreja Católica, nem de Cristo em Jesus de Nazaré. Esqueçamos essas duas figuras. Entendamos o corpo crístico como um corpo cósmico de consciência. Por isso é que nós temos importância, porque uma célula tem importância. Uma célula do DNA espelha as características de todas as células do organismo. Isso nós sabemos hoje. Não é preciso ser formado em área biomédica para saber que o DNA de uma célula tronco possui as características de todas as outras, e, portanto, as células tronco hoje são o caminho que a medicina tem usado para tentar fazer todo tipo de progresso. E uma célula do corpo cósmico, portanto, ela tem o corpo cósmico inteiro codificado dentro dela. Nós temos Deus, ou a consciência divina, dentro de nós. E para servir a este corpo, eu não posso achar que estou sozinho. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Coração. O coração é composto, sobretudo, no organismo, de milhões de células musculares, neurônios, fibras.
mas todas elas compõem um órgão. Cada uma das células individuais faz parte do coração e, por sua vez, faz parte do nosso corpo. Aqui está o nosso coração batendo, cada uma frequência. Vai fazer isso até o dia que deixar de fazer, né? O dia que eu sair do corpo e continuar essa vida. Se uma célula do coração resolve achar que tem que bater fora do compasso, ela vai começar a bater fora do compasso. Outras vão bater diferente e daqui a pouco está implantada uma patologia, uma retinose. Mas vamos imaginar o seguinte, não só a célula, vamos imaginar o coração inteiro. Se a célula do coração acha que serve só o coração e todas as células do coração achassem que serviam só o coração e não ao corpo, elas poderiam de repente decidir, vamos bater, em vez de a 80, né, vamos bater a 250, ou vamos bater a 30. Nos dois polos, o corpo perde o seu poder e deixa de fazer sentido, perde a vida. Portanto, quando a gente serve a Deus, nós temos que ter a ideia de que servimos a algo que transcende a todas as instâncias. Eu não posso ir na casa de Padre Pio, por exemplo, achar que estou servindo a Deus, servindo a casa de Padre Pio. Eu não sirvo a casa de Padre Pio, eu não sirvo a Padre Pio. Nós todos servimos a esta consciência superior como um católico não serve à igreja. Infelizmente, muitos pensam que servem à igreja, como eu acredito, tomara que não haja nenhum, possam acreditar que esteja aqui na casa servindo a casa de Deus. O que acontece isso? Vira o quê? Idolatria. Essa idolatria que nós nos metemos repetidamente ao longo das nossas campanhas. Padre Pio vai ficar feliz quando todos nós tivermos amor e serviço verdadeiro, identidade com Deus no coração. Se isto se reflete numa casa harmônica, e a tendência é, agora lá do bom da história, quando isto acontece, o organismo todo funciona bem. Em saúde, então a casa vai, claro, prosperar. Mas com fundamento. Porque muitas coisas podem ser ilusórias. E nós temos que estar atentos para isso. Pelo amor de Deus, eu peço. Porque se não for assim, nós todos perdemos o nosso tempo mais uma vez nessa caminhada. Não importa o que a gente seja, não há hierarquia nesse momento, porque uma célula cerebral, a gente pode usar esse exemplo do coração para qualquer órgão. Se o fígado quiser ser individual e achar que ele vai ser muito bom, imagine a confusão que vai haver bioquímica no corpo. E se o cérebro, de repente, os núcleos cerebrais começarem as células a pipocarem cada uma delas, acontece. Essas são a patologia é uma criação, a patologia de uma forma geral é uma criação da consciência agora. É uma criação da mente separada. Mas isso é papo para outras conversas, que a gente um dia terá, segunda Rosa. A gente vai ter esse grupo, vamos ter outros tempos para falar, porque remonta àquela primeira pergunta: a que Deus eu sou? Bom, e aí a gente não deve ficar muito preocupado quando tem esse tipo de tempo, tem que ter uma convicção interna e não esperar os resultados externos como parâmetro, volta a palavra que já foi apagada aqui, de julgamento. Porque de repente o resultado externo pode enganar. Está tudo muito bem, tudo muito bom. Quem vai, Deus me perdoe, julgando mesmo agora, para mostrar que nós todos somos esse caminho, ninguém está isento. Alguém que vai à igreja de São Pedro em Roma e vê aquilo tudo, aquela beleza, veja como as coisas são todas interessantes, veja as coisas, tudo tem um lado bom mesmo, artisticamente aquilo tudo impressionante. Mas quem olha aquilo e diz assim, puxa vida, a igreja católica, por fazer isso, realmente tem o mandato único da divindade. Essa é uma conclusão que as pessoas podem chegar. Enfim, vamos pensar nisso em todos os ângulos que a gente possa fazer na nossa vida de julgamentos externos. O inverso vale. Vocês querem ver como o inverso vale?
Vou terminar aqui lendo para vocês um trecho de um livro do Chico Xavier, chamado Boa Nova. Apesar de, depois que eu conto sempre essa história também aqui, a gente é pequenininho, gente, são 2 páginas, eu vou passar um texto aqui, mas o Chico, eu gostaria de ter acesso às coisas que o Chico psicografou antes da Federação Espírita ter feito as edições que fez. Né? E eu tinha ouvido isso numa entidade espiritual, que eu respeito muito, que é o Poder Cugino, que vinha através da minha avó, e falava isso lá na minha adolescência, ficando. Né? Agora, tinha lido Kardec, nós temos que fazer discernimento das coisas que os espíritos dizem, né? Então, esse Poder Cugino pode estar exagerando um pouco mais disso, né? Mexer no livro, né? Mas enfim, até que um dia eu ouvi disso de uma pessoa da fé, dizer com todas as letras, que era altamente editado. Mas independente disso, sobrou muita coisa, graças a Deus. Então, o que eu vou ler aqui é, mas tem tudo que a gente quer dizer. E lembrar, porque o outro lado dessa história das expressões de julgamento externo, eu falei tudo aquilo, a gente poder achar, poxa, maravilhoso, né? De repente a casa, vamos imaginar, né? Comprou um terreno enorme, cresceu para não sei quanto, atende 60 mil pessoas. Isso tem um lado bom. Mas será que isto é passaporte para todo mundo? A casa em si, né? Não virou, se ela for para isso, ainda bem que a gente mantém sempre bem. A gente tem que ter um critério de percepção interna. Claro que melhorias são, mas sempre no caminho certo, de dentro para fora. E se não estiver dentro, que não esteja fora. Eu ia falar outra coisa aqui, vamos formular a atenção na cabeça. Vou contar uma outra história com isso de as coisas parecerem. Chama-se Jesus na Samária, esse ponto. O livro de João Boa Nova é da autoria do espírito de Humberto de Campos, que depois que começou a psicografar pelo Chico, o Humberto de Campos era uma pessoa assim, é como se hoje, o João Baldo Ribeiro, por exemplo, desencarnado, chegasse, começa a fazer a mensagem, depois isso difundiu, mas naquela época era uma coisa assim, com perfeição, com estilo, com tudo mais. Então, mas aí a família brigou e ele passou a ter o pseudônimo de Irmão X, porque em vida ele era um escritor, um jornalista bastante ácido, fazia colunas, às vezes criticando muitas pessoas. Ele se chamava de Conselheiro XX. E sob o pseudônimo de Conselheiro XX, ele desancava as pessoas nos jornais em que ele escrevia, além de ser um escritor que era. O Irmão X nos diz, então, de Jesus na Samária. É um fato que está relatado no Evangelho de João. Né? Ele parafraseia aqui. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samária. Né? Jerusalém, isso aqui é perfeito, né? É alto, a 800 metros de altura, e a Galileia é baixa, um pouco mais baixa, apesar de não ajudando muito. Quando o crepúsculo já se fazia mais denso, Felipe, André e Tiago, estando com fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram um lugarejo mais próximo em busca de alimento. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos reverberos do sol que ia ceder as sombras da noite, que se aproximava, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro, com a bela e costumeira placidez do semblante que lhe pedia de beber. Mas como? Sendo tu judeu, me pedes a mim um favor que sou samaritano. Só para fazer um parênteses para aqueles que não têm mais conhecimento, os samaritanos eram um dos ramos das 12 tribos que, desde idas e vindas, se separou e aceitava só o chamado a Torá, os 5 livros que compõem a Torá, sem aceitar os profetas e os outros livros aceitos pelos judeus. E havia uma briga permanente entre essas duas. Até hoje ainda existem os resquícios samaritanos que vivem no estado de Israel. E havia uma contenda permanente entre eles.
E ela diz isso: como é que você, judeu, me pede? E ele diz, descansando na interlocutora, o olhar tranquilo: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diferentes entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus. Mas eu tenho outra água para te oferecer. Água viva. E a mulher falou: mas o que vem a ser essa água viva? Onde tens esta água? Porque se essa água que aqui está é apenas água do poço, acaso serias maior que o nosso pai Jacó, que nos deu a ela desde o princípio? Jesus, olhando ela, responde: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Ela vem do amor infinito de Deus. E ela santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar, ele continuou: nesse poço de Jacó um dia secará. No meio da terra em que agora repousam as suas águas claras, uma serpente poderá fazer seu ninho. Não obstante levares para casa cheio o cântaro, voltarás logo ao poço com uma nova sede, e assim será cada dia. Entretanto, aqueles que bebem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não haverá mais a necessidade material que se renova a cada dia, a cada instante da vida. O conforto me refrescará os corações sob o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher escutava, presa de funda opressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou ela interessada. Mas ouve, disse Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular. Quem quiser detalhes, procura o Evangelho de João, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as circunstâncias penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, eu vejo que de fato és um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito eu penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar a mim mesma. Entretanto, a confusão é tal que observo em torno de mim que eu não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto do Todo-Poderoso neste monte, o Monte Garizim, que é o monte onde os samaritanos acreditam que Deus deve ser adorado, na Samária. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo e eu já tenho a felicidade de ouvir essas palavras. Eu te peço, por favor, ensina-me o melhor caminho. Aqui vou fazer uma parêntese, porque no Evangelho Jesus fala: falaste bem, porque isso é interessantíssimo, porque a salvação vem dos judeus. Ele faz isso aqui para retirar, talvez para o episódio. O mestre observou a compadecido e exclamou: tens razão. As divergências têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil e vem reunir as ovelhas. E em verdade eu afirmo a você que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem nesse monte, nem no templo, porque o Pai é Espírito, e é só em Espírito que deve ser adorado. Por isso eu venho abrir o templo dos corações, os corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Estes são os adoradores que Deus deseja. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos admirando-se todos de encontrarem o Messias em conversação íntima com uma mulher. Nenhum deles, todavia, se aventurou a qualquer observação menos digna ou imprudente, observando que Jesus se preparava para retirar-se em busca da ovelha mais próxima.
A samaritana, então impressionada com suas revelações, solicitou a presença de seus familiares, vizinhos, a fim de lhe ouvirem a palavra. Vieram todos. Tiago e André haviam trazido pão e frutas, insistindo com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou um instante para mais uma vez ensinar, com palavras amigas, compondo parábolas singelas, e muita gente se aglomerava para ouvir. Eram viajantes que demandavam de regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, e o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e consolação. Essa citação Messias. Nesse ínterim, conforme que Felipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe: Mestre, por favor, assenta um pouco de pão. Não te preocupes, Felipe, eu não tenho fome. Aliás, eu recebo um alimento que talvez meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, que é misericórdia e justiça, e que me enviou a esse mundo, a fim de ensinar que o seu amor e verdade estão em todas as criaturas. Meu sustento é realizar essa obra. É verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque é incontestável que ele tivesse aqui entre os samaritanos um dos nossos maiores êxitos. Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. As palavras entusiásticas do apóstolo Filipe, o mestre a elas sorriu e acrescentou: Filipe, não é isso propriamente que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O que necessitamos em todas as situações é atender ao que o Pai deseja de nós. Como todo o seu apelo é o do bem superior, eu trabalho, mas não me prendo ao anseio de vitórias imediatas. Dirigindo o olhar para a turma compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: Você acha que nós poderíamos admitir que já somos todos compreendidos? Vamos nos calar por alguns instantes e vamos ouvir a opinião daqueles que nos seguem nos passos. Certamente eles puxaram o cabelo para a cabeça e se meteram no meio da multidão, ouvidos, e começou. Fez-se silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Acreditas que seja esse homem o Cristo prometido? Perguntava a samaritana, de boa figura a seus amigos. De minha parte, eu não aceito semelhante postura. Esse Nazareno, para mim, é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o outro, mesmo porque em sua terra não chega a valer nada. Pelos parentes é tido como inimigo do trabalho, e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, exclamava uma mulher idosa para a filha. Pelo menos esta é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, para mim, acredito que seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores, quando alega ser tão sábio? Por que não transfere para Jerusalém esse seu ensinamento ou para Tiberíades? É claro que eu sei a razão disso. Lá ele vai encontrar homens cultos que vão rapidamente lhe confundir a presunção. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Ora, quando nós chegamos, ele foi achado sozinho com uma mulher. O que te parece isso? Perguntava ele a um companheiro de jornada e o outro disse: Ora, está na cara, certamente ele desejava salvá-lo a seu modo. O vizinho falava sem acaloradamente: Esse homem é um espertalhão orgulhoso, disse convicto no velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas margens. E não tem caridade, acrescentou o outro, pois ainda há pouco tempo, quando procuraram Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu correndo para os montes sob o pretexto de fazer oração. A noite começava a cair, e no alto brilhavam já as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho, para um momento de repouso, e André, Filipe e Tiago estavam espantadíssimos com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente o mestre
aureolado de mesmo imenso êxito, verificaram que, ao contrário, a profunda incompreensão ainda estava no mundo todo. No entanto, Jesus, com a serenidade de todos os instantes, esclareceu: olha, não se admirem da lição desse dia. Quando veio o Batista e procurou o deserto, comendo mel selvagem e gafanhotos, os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar de alegrias com as pessoas para anunciar o Evangelho, chamam-me de glutão de beberrão. Ora, essa é a imagem então, que nós temos que operar. Por toda a parte vamos encontrar samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo, mas observai a estrada para não cairmos. Porque o discípulo do amor não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho imerso no Pai, e com uma única aprovação, a da sua consciência. Vamos só. Esse é um momento importante porque nós voltamos a nos mergulhar nessa fonte comensurável de água viva, o silêncio nos traz, esclarecendo em conjunto, nos leva a todos. Está dentro de nós esses rios de água viva, jorram do coração daquele que aprende o seu caminho a amar de modo pleno, que se une, que se ajusta, que busca, como quem busca a respiração depois de estar mergulhado por tempo indeterminado no profundo do oceano. Quem busca a Deus, nós todos, quando nos reunimos assim, recebemos o toque da misericórdia do Filho do Pai. Hoje é um dia especial, 13 de julho. Marca a terceira vez que a mãe Maria, a mãe de Jesus e a mãe que espelha esse arquétipo para muitos de nós, apareceu em Fátima, aos 3 pequenos pastores, médiuns, santificados. E quando oramos, enxergamos Deus como Pai, mas também como Mãe. E é a sua face materna que podemos nos entregar com maior intimidade. Caminhamos ao encontro do Pai pelas mãos sagradas da Mãe, sob a proteção do Senhor. E nesse momento, portanto, a luz que aqui brilha, vinda no coração dos amigos que já encontraram e já avançam por esse caminho, se derrama sobre cada um de nós, nos curando, nos transformando, nos fortalecendo, e que se estenda sobre todos aqueles a quem amamos, estejam onde estiverem. Nossos pais, filhos, adultos, mulheres, irmãos, aqueles a quem amamos. E que o nosso amor possa se estender para que sejamos um dia seremos, com uma consciência plena de Deus, sejamos com uma divindade, amando indistintamente. Que nesse momento essa luz possa se irradiar onde seja necessário, que os amigos espirituais estendam aquilo que estamos aqui recebendo, aonde quer que seja necessário,
temos a certeza que isto ocorre agora. E que nós saiamos plenos, absolutamente plenos, da confiança de que somos capazes de nos levantar e seguir esse caminho, de abandonar o homem velho, de proclamar um homem novo que ressurge, purificado pelo amor, coroado pela humildade. Isto tudo é se expressar num serviço obrigatório. Pode se dar de qualquer forma, porque basta estarmos em união com Deus para estarmos servindo a Deus aonde quer que estejamos. Que a paz verdadeira seja conosco. Obrigado a todos vocês, uma ótima semana.